de Lisboa, é presidente do Conselho Científico da Universidade Nova de Lisboa, bem como do Instituto da Língua Portuguesa, do Direito da Língua Portuguesa. Também preside ao Instituto de Direito e Segurança e é presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. É catedrático, é também advogado, jurisconsulto e é árbitro, quer judicial nacional, quer internacional, na arbitragem da Justiça Administrativa e Fiscal. Se a pessoa tem a palavra, tem 30 minutos. Agradeço a sua presença aqui e aguardamos com ansiedade as suas palavras. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Os meus cumprimentos e as desculpas de ter chegado um pouco atrasado, mas chegámos realmente diretamente de Lisboa. E é um grande prazer aqui estar. Já vim muitas vezes a esta escola, que é uma escola amiga, e uma vez mais aqui neste auditório. Gostaria de saudar todos os colegas que estão na mesa, e particularmente a doutora Mariana, que fez a primeira apresentação, tendo trocado comigo porque cheguei atrasado. E já agora, como muito bem está aqui, não se esqueçam que no dia 20 de novembro, em Lisboa, haverá a apresentação da sua excelente tese de mestrado, que foi defendida há uns meses na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, e tive o gosto de ser o orientador. E vale a pena realmente ler este livro, que provavelmente já deve estar ali à venda, em concorrência com o meu, ali à entrada da faculdade. E acho que seria inteiramente justo que pudessem ser até os dois apresentados em conjunto. Mas cumprimento todos os colegas, um cumprimento especial ao professor Mário Monte, também pelo convite que fez, e também ao professor Vladimir Brito, amigos de longa data, e que são de facto as grandes referências que eu tenho em relação a esta escola de Direito e que a têm feito crescer de uma forma rápida e consistente. São dois professores de duas gerações diferentes, mas são dois excelentes professores e devem ter um grande orgulho de ser alunos destes professores. Aqui a minha intervenção vai ser um pouco atípica, porque vou fazer aqui uma pequena aventura, que é falar de dois temas, cruzando dois temas que têm sido temas que eu tenho tratado nos últimos anos na minha vida académica, que é falar de segurança no espaço do constitucionalismo lusófono. Por razões várias tenho estudado muito as constituições de língua portuguesa e também nos últimos anos tenho estudado as questões da segurança. E deixo desde já também aqui um desafio, ou uma proposta às vossas linhas de investigação, uma vez que este colóquio, este congresso é organizado pelo JusCrim, que é uma linha de investigação dentro do JusGov, e, portanto, podemos perfeitamente cruzar a segurança com a matéria de direitos humanos no campo da lusofonia. E, portanto, há também um observatório de direitos lusófonos dos direitos humanos, que é dirigido pelo professor Vladimir Brito. O professor Mário Monte tem sido encarregue destas questões da segurança. O tema que eu vou propor é precisamente juntar estas duas realidades e traçar um panorama, ainda que perfunctório, e abrir pistas de investigação. E, portanto, da minha parte, teria todo o gosto também, não só em fazer esta proposta, mas também poder colaborar na efetivação de um conjunto de trabalhos nestas áreas para saber como está a segurança nas constituições dos vários países de língua portuguesa. Eu próprio, há uns anos que tenho pensado nisto, não tenho tido a ocasião de o realizar, mas talvez com a ajuda dos colegas e com os colegas se possa fazer este trabalho em conjunto. Claro que isso tem um pressuposto que é mais difícil de densificar, que é saber, quando falamos em segurança, de que segurança é que nós estamos a tratar. Porque a palavra segurança tem múltiplos significados. Na nossa Constituição, a palavra segurança aparece 43 vezes. Se fizerem esse exercício num PDF, colocarem a palavra segurança, ela aparece 43 vezes na nossa Constituição. Mas claro que não há 43 conceitos diferentes de segurança, mas também não há só um. Eu diria que haverá talvez uns 10 ou uns 15 diferentes conceitos de segurança. E, portanto, aqui o grande problema, desde logo, é saber definir, digamos, uma linguagem, uma língua que nos permita intercomunicar e o nosso pensamento ser interoperável, para sabermos se estamos todos a falar sobre a mesma coisa quando falamos de segurança nos vários países de língua portuguesa e em Portugal. E em particular, agora não vou falar do Brasil, mas faria aqui a comparação específica de Portugal com os vários países de língua portuguesa.
Claro que aqui a segurança pode ser entendida de múltiplas maneiras. Há uma segurança tradicional que nós habitualmente reconduzimos às questões relacionadas, ou na perspectiva individual, como disse a doutora Mariana, a questão do direito à segurança, enfim, seja o que isso for, portanto, direito à segurança e à liberdade, ou também a outra visão que é a segurança como dever do Estado e como função do Estado, no âmbito da função administrativa, que fica a cargo das diferentes instituições e estruturas de segurança, sejam através da função militar, a função policial, a função de inteligência, a função de proteção civil. Portanto, este é, digamos, é o espaço mais seguro da segurança, ou mais definido. Mas depois, a verdade é que hoje a segurança tem sido um conceito que tem sido ampliado, em grande medida por razões várias de ordem internacional. Hoje falamos muito na segurança humana, que é muito mais do que isto. Tem outras novas seguranças que se vão acoplar a estas seguranças ou a estas acessões tradicionais de segurança ou a essas partes de uma segurança numa visão tradicional e, portanto, aí já o trabalho se torna um pouco mais difícil porque já temos que falar na segurança biológica ou na segurança energética ou na segurança cibernética ou na segurança ambiental ou noutras seguranças. E, portanto, a questão aí torna-se um pouco mais difícil. Também não é preciso chegar à segurança social nem à segurança no emprego, mas não tarda nada que também essas dimensões se integrem num conceito ainda mais global de segurança. Isto tudo para não falar da segurança jurídica, que ainda é outro assunto que não tem propriamente a ver com estes temas, mas em que se utiliza a palavra muitas vezes segurança. Sobretudo no Brasil, este princípio é assim afirmado, embora nós em Portugal habitualmente usamos uma expressão diferente. Portanto, é mais num sentido restrito da segurança que se impõe fazer essa comparação nas várias constituições de língua portuguesa. Mas, antes disso, é preciso saber como é que essas constituições se organizam, porque elas são múltiplas, são fruto de diferentes tempos históricos, de diferentes momentos de evolução dos vários países de língua portuguesa. Eu tenho proposto a ideia de que há várias vagas num constitucionalismo lusófono, procurando uma matriz comum aos vários países de língua portuguesa, incluindo também, neste caso, o Brasil, ainda que ele seja o mais distante, não só em termos geográficos, mas também em termos de instituições constitucionais em relação a uma matriz, a um primeiro modelo que, sem qualquer nacionalismo, julgo que pode ser encontrado na Constituição Portuguesa de 1976. E aí está a primeira vaga deste tal constitucionalismo lusófono. Depois, a segunda Constituição lusófona, bem, a primeira com várias revisões, a segunda será a Constituição Brasileira, de 1988, foi uma importante Constituição, a sétima Constituição Brasileira, que determinou, em definitivo, o regresso do país à democracia e a um Estado de Direito Democrático, que se tem mantido contra todos. Sabemos bem a turbulência que tem atingido o Brasil durante várias décadas, turbulência política e social, mas a verdade é que a Constituição brasileira, embora já revista mais de 100 vezes, ainda que pontualmente, mas tem resistido a tudo e a todos, e isso só é possível porque ela é realmente uma excelente Constituição. E também no Brasil há excelentes juristas e constitucionalistas que também a têm defendido. E portanto, essa é uma segunda vaga de um constitucionalismo lusófono em que não há, evidentemente, só a influência de Portugal, embora ela exista, sobretudo, em matéria de direitos fundamentais, penso-me que isso é inegável, nos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, mas depois o Brasil tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que foi adquirida a partir da Revolução Republicana de 15 de novembro de 1889, que é precisamente a ideia de o Brasil ser, e o facto de se ter tornado um Estado federal, sob influência americana. Aliás, o Brasil nessa altura chamava-se Estados Unidos do Brasil, hoje não se chama assim, chama-se República Federativa do Brasil, e outras instituições que foram importadas do constitucionalismo norte-americano, o caso do presidencialismo e o caso da fiscalização numa primeira fase judicial não concentrada da constitucionalidade. Depois as coisas evoluíram, entretanto, e hoje não é bem assim. Mas, portanto, essa é a segunda vaga. A terceira vaga, que é um pouco mais diversificada, corresponde à Segunda República, ou Terceira República, depende depois das perspectivas, dos vários países africanos de língua portuguesa.
sabem que os países africanos de língua portuguesa conseguiram a sua independência ainda antes da Constituição Portuguesa de 66 ter sido aprovada, porque todos eles conseguiram a independência, e foi tarde, infelizmente, devia ter sido mais cedo, em 1975, em diferentes meses, 5 de julho Cabo Verde, 12 de julho São Tomé, 25 de junho Moçambique, 11 de novembro Angola. A única exceção foi a Guiné-Bissau, que tinha proclamado a independência de uma forma unilateral em 24 de setembro de 1973, e depois, em relação a esse caso, apenas Portugal reconheceu essa independência. E, portanto, mas estas constituições que foram feitas em 1975, ou em 73, a Constituição guineense de Medina do Bué, não tiveram nada a ver com a Constituição portuguesa por uma razão, evidentemente, que teria de ser ideológica, mas mais do que isso por uma razão lógica. É porque ainda não havia Constituição portuguesa para copiar ou para inspirar o que quer que fosse, porque a nossa só ficou completa e terminada em 1976. Ainda que em 75, desde 25 de Abril, com a eleição da Assembleia Constituinte, já tivesse em discussão um conjunto de projetos de Constituição. Mas, de facto, não se trata de estudar a influência de um constitucionalismo lusófono a partir de 75 até o fim da queda, até a queda do Muro de Berlim, ou o fim da União Soviética, os fins dos anos 80, porque de facto esta primeira fase, estes países africanos e portugueses abraçaram todos eles, como sabem, o socialismo, quer o socialismo de natureza política, quer o socialismo de natureza económica, e portanto isso nunca seria compatível com o paradigma do Estado de Direito Democrático que a própria Constituição Portuguesa em 76 tinha estabelecido. Mas isso não os afastou de Portugal. Mas tiveram que esperar até à Segunda República, em que, após a queda do Muro de Berlim e após a queda do Segundo Mundo, do mundo comunista, liderado pela União Soviética, estes países abandonaram os sistemas constitucionais que tinham experimentado, de partido único, de concentração de poderes, de coletivização da terra, de dirigismo económico, para realmente passarem a ser Estados de Direito democráticos com separação de poderes, com reconhecimento efetivo de direitos fundamentais, com controle e responsabilidade sobre os atos dos poderes públicos. E claro que nesse papel foi muito importante aquilo que Portugal podia dar e podia dizer, não só a partir da sua experiência constitucional, que já era apreciável, nós já estávamos no fim dos anos 80 e os momentos iniciais do nosso texto constitucional também não foram fáceis, porque houve dificuldades de calibrar sobretudo o problema do sistema de governo, para além da libertação de um período transitório da nossa democracia em que havia um órgão que nem sequer era um órgão com legitimidade democrática, o Conselho da Revolução, mas também através da influência que foi sendo estabelecida num diálogo na comunidade dos juristas ou na comunidade dos falantes de português relacionados com as questões do direito público ou com as questões do direito constitucional. Portanto, entre professores, alunos, juízes, magistrados do Ministério Público e, portanto, todos estes países em diálogo permanente, os portugueses com os vários colegas dos 5 países africanos de língua portuguesa. E, portanto, essa influência acabaria por se materializar na adoção das primeiras constituições desta segunda fase da vida desses países, a tal Segunda República. Já uma Segunda República de Estado de Direito Democrático. E aí temos vários exemplos importantes, várias vicissitudes. A primeira Constituição seria a Constituição nessa vaga, seria a Constituição de São Tomé, aliás, a única Constituição, que ainda está em vigor, aliás, que foi referendada, todas as outras nunca foram referendadas, de agosto precisamente, de 1990, embora já com uma revisão importante de 2003, mas seria essa a Constituição, portanto, até agora a segunda Constituição de São Tomé e Príncipe. Aliás, também foi o único país que, quando se proclamou a independência, não fez logo uma Constituição. A Constituição só apareceria não em julho de 75, mas em novembro de 75. Houve um período em que não houve uma Constituição, considerando que em Cabo Verde houve uma Constituição, mas se chamava Lei da Organização Política do Estado, a LOP. Depois, ainda em 1990, Moçambique, em novembro, aprovaria uma segunda Constituição, que depois, mais tarde, seria substituída pela Constituição de 2004, que é aquela Constituição que está em vigor. Também, neste contexto,
temos o caso de Angola, também que é um país com uma maior diversidade de constituições, mas de facto a primeira Constituição da Segunda República Democrática apareceria, aliás, há dúvida na doutrina, mas seria uma revisão constitucional que era, no fundo, uma nova Constituição Material em 91, a chamada Constituição Ponte, que durou um ano, para que depois se aprovasse a Lei Constitucional de 1992, processo, no fundo, de consolidação do constitucionalismo angolano, que só terminaria em 2010 com a aprovação da Constituição que está em vigor de 2010. Depois também temos na Guiné-Bissau, a situação também foi parecida, porque não tendo havido ainda, nunca houve propriamente uma nova Constituição formal, mas é evidente que, sendo a Constituição da Guiné-Bissau, a que está em vigor, aprovada, pelo menos formalmente, em 84, ela foi objeto de várias revisões em 93 e 96, que alteraram certamente a Constituição material da Constituição da Guiné-Bissau e que lhe mudaram, não completamente, porque ainda se espera, é o único país que não tem uma nova Constituição, já na sua Segunda República, mas evidentemente que houve alterações substanciais dos seus artigos no sentido do estabelecimento do pluralismo democrático e da separação dos poderes. E depois também temos Cabo Verde, já que aqui o professor Vladimir Brito é cabo-verdiano, ele não o nega, e também é guineense, já agora, consegue ter 3 nacionalidades, isso realmente é um feito notável. Mas em relação a Cabo Verde, a situação também é uma situação curiosa. Cabo Verde está na sua segunda Constituição, teve uma primeira ou terceira, depende da contagem, porque houve uma primeira chamada Lei da Organização Política do Estado, de 75 de 1980. Em 1980 houve uma primeira Constituição, que eu acho que é a segunda, que duraria até 1992, que ainda, acho que mantinha uma coisa curiosa, que era a unidade entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas de repente a Guiné-Bissau, através de um golpe de Estado chamado Movimento Reajustador, tinha-se libertado daquilo que considerava ser a supremacia dos cabo-verdianos em relação aos guineenses. Eu estou a dizer isto também porque vim na semana passada da Guiné-Bissau, portanto tem esta história fresca. E depois, só mais tarde, já num processo verdadeiramente, digamos assim, democrático, aliás, o mais democrático de todos, foi a aprovação da Constituição em 1992. Aliás, a Cabo Verde teve aqui uma vantagem, digamos, de maior saliência em relação às outras Constituições, pelo seguinte: só comparável com São Tomé, que houve um referendo. As outras nunca foram referendadas. Eu acredito muito no referendo. Eu sei que isso é questionável, mas eu gosto da democracia referendária. Nem sempre. Nem todos gostam. Eu sei que o pessoal não gosta da democracia referendária, mas eu gosto. Mas é da democracia referendária séria, não é da democracia plebiscitária. Isso é outra coisa. Não é democracia plebiscitária, é referendária. Mas Cabo Verde foi o único país, tirando o referendo de São Tomé, que fez as coisas como deve ser. E o que é como deve ser? É primeiro fazer eleições multipartidárias e só aprovar a Constituição ao abrigo das eleições, do resultado das eleições multipartidárias. Porque nos outros países, quer em Angola, quer em Moçambique, quer na Guiné-Bissau, não foi assim que se fez. E, portanto, foram ainda os parlamentos monopartidários que aprovaram as Constituições. Claro que depois, quer em Angola, quer em Moçambique, houve segundas Constituições da Segunda República. Portanto, aliás, no caso de Angola até não foi a segunda, mas foi a terceira, mas é a única que se chama Constituição de 2010, ou em Moçambique em 2004, que foram já aprovadas, de facto, através de parlamentos pluripartidários. Mas numa primeira fase, as Constituições que serviram de rede para a abertura democrática foram aprovadas, o que também não deixa de ser louvável, exatamente pela mesma Assembleia, que era apenas constituída por deputados de um único partido. Mas Cabo Verde não fez assim. Primeiro fez eleições multipartidárias e só depois dessas eleições é que aprovaria a Constituição de 1992, que já com algumas revisões, aliás, nela tendo participado, e muito bem, o professor Vladimir Brito, julgo que numa dessas revisões, ou na própria Constituição. Então ainda ficou melhor. Mas, portanto, este é o pequeno percurso da terceira vaga, da chegada de uma influência da Constituição portuguesa e também da Constituição brasileira às Constituições lusófonas a partir dos anos 90. Embora em momentos diferentes, conforme as vicissitudes de cada país, e enfim, eu estou aqui a resumir o que é possível, espero que não fiquem muito baralhados. Uma quarta vaga corresponde a uma situação particular que é de Timor-Leste. Timor-Leste, como sabem, foi independente por 10 dias,
a certa altura, o povo maober proclamou a independência, a Fretilin proclamou a independência em 28 de novembro de 1975, mas ao fim de meia dúzia de dias estavam as tropas indonésias a chegar a Dili e, portanto, a invadir o território e a ocupá-lo durante várias décadas. E, portanto, só enfim, com a sorte e o esforço da nossa diplomacia e o apoio dos Estados Unidos, neste caso, se fez um referendo em 1999 e esse referendo, aliás, que comemorámos recentemente, o referendo, por uma esmagadora maioria, teve como resposta que Timor-Leste se tornasse um país independente e não dependente e muito menos ocupado por parte da Indonésia. E, portanto, a Constituição seria o caminho natural. 3 anos depois, então, passaria a vigorar, até agora, a única Constituição de Timor-Leste a partir de 2002. Portanto, este é o panorama que eu vos queria aqui trazer sobre os vários textos constitucionais de língua portuguesa. Não vou agora falar de Macau, também que tem, no fundo, uma pró-Constituição, mas não vale a pena falar sobre isso. Ainda antes de falarmos da segurança, só um apontamento aqui entre aquilo que é de mais substancial procurar, que é saber há ou não há um constitucionalismo de matriz lusófona. Ou isso é apenas, ou nós somos parecidos só porque falamos o português. Isso não quer dizer nada. Embora o português possa ser performativo também no transporte de valores, com certeza, e de ideais, e de um conjunto de traços identitários, com certeza que sim. Mas não é isso que interessa no direito constitucional. E, portanto, o interesse do direito constitucional é saber se o facto de as Constituições, sendo de língua portuguesa, se elas têm entre si traços de convergência, quer entre elas, quer a partir da matriz inicial, ou de um primeiro exemplo, que pode ser precisamente o texto da Constituição Portuguesa. A resposta é uma resposta difícil, porque eu penso que há traços e há linhas de convergência e linhas de divergência. As linhas de convergência são aquelas que são mais óbvias em matéria de direitos fundamentais. Todos esses países são repúblicas, todos esses países são Estados unitários, nunca se optou por Estados federais, nem sequer têm regiões autónomas com exceção da República Democrática de São Tomé e Príncipe. E, portanto, há, digamos, uma constante que se verifica em vários aspectos da caracterização político-constitucional destes Estados africanos de língua portuguesa. Mas também há aspectos que diferenciam estas Constituições. E até, em alguns casos, aspectos que se vão acentuando. Em que eu tenho sentido, e o professor Vladimir também tem sentido, que tem andado nestas andanças, que é sobretudo a questão do sistema de governo. E, portanto, no sistema de governo tem havido uma maior divergência e, portanto, tem havido experiências no sentido de se afastarem de um sistema de governo que tem funcionado em Portugal como um governo semipresencial, mas de pendor cada vez mais parlamentar. Essa é a discussão que está agora em cima da mesa na Guiné-Bissau, porque a região toda tem sistemas presenciais e também querem transportar ou transferir ou levar para a Guiné-Bissau o sistema de governo presencial, o que eu acho que tem os seus riscos, mas foi essa a opção, por exemplo, de Angola, que tinha um sistema de governo semipresencial e com a Constituição de 2010 passou a ter um sistema de governo presencial, que também me parece que não tem funcionado da melhor maneira. Mas isso é já uma opinião pessoal. Agora vamos às questões da segurança. Como é que estas Constituições encaram as várias questões da segurança, quer o direito à segurança, quer o papel que a Constituição deve conferir, quer uma ideia de segurança nacional, uma ideia de uma segurança que possa aglutinar as várias funções parcelares da segurança, e quer a caracterização de certas instituições que produzem segurança e que exercem uma atividade de segurança. A leitura destas Constituições, que foi isso que eu tentei fazer, não é absolutamente concludente, mas eu diria que podemos chegar aqui a um escalonamento, digamos assim, é esse o resultado típico que o juiz comparatista gosta de fazer, que é chegar a uma conclusão através de certos critérios que são previamente definidos sobre os graus de profundidade ou de diferença entre cada uma das Constituições de acordo com certos critérios que são critérios estáveis. Claro que o ideal seria que cada um desses países pudesse ter alguém que num relatório dissesse o que é que a sua Constituição diz sobre as questões da segurança, o que é que as leis ordinárias dizem, se há decisões jurisprudenciais, qual é a prática destes vários países, seria o tal projeto de investigação que eu aqui vos lanço.
mas ainda assim, através da leitura de uma Constituição, penso que se pode chegar a um resultado. E, de facto, a densidade constitucional das questões da segurança é muito diferente nestas várias Constituições. Eu fiz aqui um quadro, um pouco à pressa, tenho aqui um quadro com os números, e eu diria que há 5 posições. Nestas 6 Constituições, há 5 africanas e a timorense, eu acho que há 6 posições. Digamos, há 5 posições. A primeira posição, digamos, é a posição mínima da relevância mínima das questões da segurança. Portanto, da densidade mínima ou da relevância mínima. E digo isto sem menoscabo, evidentemente, para nenhum destes países. Já os conheço todos e trabalho com muitas pessoas destes países. Mas, evidentemente, que os textos que menos relevância dão às questões da segurança, quer o direito à segurança, quer a caracterização das várias estruturas, quer a construção até do Conceito de Segurança Nacional, são as Constituições de São Tomé e Príncipe. Só fala na segurança em matéria de defesa nacional no artigo 11, ou a própria Constituição da Guiné-Bissau, que faz uma referência às Forças Armadas num sentido histórico ou libertador, o que era natural, mas não há propriamente depois sequer nenhum capítulo dedicado à defesa nacional e às Forças Armadas. Portanto, eu diria que estas duas Constituições estão num grau, digamos, mínimo, número 1, de relevância às questões da segurança. Mas, lendo melhor estes textos, podemos avançar um pouco e chegar a uma posição, a um segundo lugar, em que, de facto, há um grau mais elevado, ou um segundo patamar, um grau mais elevado de relevância das questões da segurança. É isso, sobretudo, a Constituição de Cabo Verde, que nesse aspecto foi ultrapassada por outras Constituições, porque se esqueceram de convidar o professor Valdirito para contribuir para a reformulação da Constituição uns anos mais tarde. Se o tivessem feito, a Constituição de Cabo Verde não teria sido ultrapassada por outras Constituições mais recentes lusófonas. Mas, de facto, a Constituição de Cabo Verde refere-se a alguns aspectos novos, de facto. A questão do dever fundamental de defesa da pátria, porque as outras não o referem, as da Guiné-Bissau e de São Tomé. E também tem todo um título, ele, muito parecido, aliás, com o título da Constituição Portuguesa, sobre a defesa nacional e sobre as Forças Armadas. Mas, praticamente, não diz mais nada do que isto em matéria de segurança. A partir daqui, entramos num terceiro nível, subindo, nesse grau de densidade das questões da segurança, em que julgo que se pode colocar a Constituição de Timor-Leste. Porquê? Porque a Constituição de Timor-Leste, sabem que ela foi construída num contexto de particular dificuldade, porque o país esteve durante várias décadas numa luta em 3 frentes, numa luta armada, uma luta clandestina e numa luta diplomática. Portanto, são as 3 grandes linhas de referência da resistência timorense. E isso depois refletiu-se na própria Constituição. E na Constituição de Timor-Leste, precisamente, adota-se na parte quinta um conceito já inovador em relação aos exemplos que eu tinha dado antes, na construção da ideia de uma defesa e segurança nacional. Porque é aqui que aparece um pouco o conceito novo de segurança nacional. E onde se inclui precisamente o quê? Quer as forças militares, quer as forças policiais. E, portanto, as forças policiais passam a ter aqui um papel paralelo às forças militares numa ideia de defesa nacional, numa ideia de segurança nacional. E penso que isso é um dado importante que faz elevar a importância da Constituição de Timor-Leste a um patamar superior. Mas, ainda mais acima, num quarto nível, podemos talvez equacionar a Constituição de Moçambique, que também tem a vantagem de ser ainda mais recente, 2004, e em que precisamente se adota, se faz referência, aliás, às 3 estruturas clássicas de segurança, nenhuma das outras o refere, é o primeiro ponto. Portanto, caracteriza-se autonomamente e faz o estatuto constitucional das Forças Armadas, isso é sempre óbvio, mas mais do que isso, das forças policiais e dos serviços de inteligência, coisa que nenhuma das outras Constituições tinha ousado fazer. Isto é o reconhecimento da importância dos serviços de segurança na produção da defesa nacional, embora a Constituição moçambicana aqui seja um pouco equívoca, porque
coloca as forças policiais no âmbito da administração pública e depois tem uma parte dedicada à segurança, à defesa e segurança, onde só aparecem as Forças Armadas e os serviços de inteligência. E, portanto, a polícia de ordem pública fica fora de um conceito constitucional de defesa e segurança. E, portanto, julgo que isto é uma construção um pouco equívoca do ponto de vista da importância que nós devemos atribuir às forças policiais, também na construção de um conceito alargado de segurança nacional. Mas, de facto, há, no fundo, dois conceitos. Há um conceito de ordem pública, onde intervém a polícia, que é, aliás, caracterizada como polícia única, na questão de Moçambique, aliás, como em Angola. E depois há um outro conceito mais amplo de defesa e segurança. Aliás, há um Conselho Nacional de Defesa e Segurança, onde estão que estruturas? As Forças Armadas e os serviços de inteligência, mas não estão as forças policiais, ou não está a força policial, que é única. Finalmente, o quinto patamar, julgo também beneficiando do facto de ser a Constituição mais recente, temos talvez aquela que neste aspecto é mais perfeita, que é a Constituição Angolana de 2010. Porque a Constituição Angolana de 2010 chega a assumir perentoriamente o conceito de segurança nacional. E, portanto, a segurança nacional não é a defesa nacional militar, ou não é a defesa militar da República, é a segurança não só contra as ameaças externas, mas contra as ameaças internas, e não é só a defesa através de meios militares, mas é através de outras estruturas que igualmente contribuem para se alcançar ou para se manter o estado de segurança nacional. E, portanto, a Constituição angolana, especificamente num capítulo sobre o assunto, trata das três instituições que considera fazer parte da segurança nacional. As Forças Armadas, os serviços de inteligência e as forças policiais, ou a Força Policial de Ordem Pública. E, portanto, este é o quinto patamar do ponto de vista desta comparação que é possível realizar entre estes vários textos constitucionais. Claro que isto é uma visão, podemos dizer que é externa, provisória, perfunctória, formalista das coisas. Porque às vezes a realidade não é o que está nas Constituições. Sabemos muito bem que isso sucede. Também sabemos que as Constituições são muitas vezes reinterpretadas doutrinariamente e judicialmente. Mas acreditem que não há grandes trabalhos doutrinários e jurisprudenciais que possam ir muito para além daquilo que está nestas Constituições, nestas matérias. Embora hoje o panorama destes países seja bastante diferente do ponto de vista da efetivação de uma verdadeira independência judicial. De toda a maneira, julgo que, para terminar, penso que já está na minha hora, para terminar, eu penso que, neste caso, o criador pode aprender com a criatura. Ou seja, infelizmente, Portugal, afinal, tem muito a aprender com os países africanos de língua portuguesa ou com os países lusófonos. E, portanto, se nós, num primeiro momento, inspiramos a elaboração destas Constituições, não só nós, mas em grande parte o constitucionalismo português inspirou estes países e estes políticos e estes juristas e estes constitucionalistas lusófonos. Acho que isso nos deve orgulhar. Infelizmente, em matérias de segurança, nós fomos ultrapassados por eles. E, portanto, são estes colegas nossos constitucionalistas lusófonos que nos podem agora dar lições de como, no futuro, deve ser a nova Constituição Portuguesa de Segurança. Porque há uma série de questões que estão em aberto e que, infelizmente, persistem em estar em aberto porque os políticos portugueses não querem, às vezes penso assim, não querem fazer aquilo que devem, que é atualizar a Constituição e tomar as decisões difíceis. Aliás, uma delas referiu-se a doutora Mariana, precisamente a questão do acesso dos serviços de informações aos metadados. Para já não falar, sei que isto é mais controverso, mas sempre defendi isso, o acesso dos serviços de informações às interseções telefónicas, como meio de poder levar a cabo a sua atividade em prol da segurança nacional. Mas isso em Portugal depende de uma alteração da Constituição, porque as escutas telefónicas estão indexadas num contexto de processo criminal e os serviços de informações não fazem investigação criminal. Mas se fosse só isso, ainda estaríamos bem, mas é que falta muito mais do que isso.
falta um Estatuto Constitucional da Proteção Civil. Como é que é possível que uma Constituição não diga nada sobre proteção civil? Nem sequer sabemos o que é proteção civil. Se é nacional, se é local, que poderes é que os agentes têm, como é que se organizam entre si. E sabemos que há uma realidade que não tem funcionado bem e em que 2/3 da proteção civil é privada, através dos bombeiros voluntários, e a Constituição não tem nada a dizer sobre o assunto. E quando sabemos bem que isso é um aspecto que diz muito às pessoas. Não são apenas as questões da criminalidade, são as questões também do combate e a emergência, o socorro no âmbito da safety. E, portanto, esse assunto é um assunto totalmente menorizado e desprezado por parte do texto constitucional. O que eu acho que é inadmissível, que ao fim destes anos todos ainda não tínhamos acordado para a necessidade de encarar, do ponto de vista constitucional, a construção de um sistema de proteção civil com um conjunto de características. Mas não é só isso. Se é verdade que no sistema de defesa nacional as coisas estão razoavelmente bem, embora uma defesa nacional muito influenciada por uma visão militarista, porque se quer encarar a defesa nacional como segurança nacional, então porquê é que no Conselho Nacional, o Conselho Superior de Defesa Nacional, só estão os militares? Porquê é que não estão os polícias? Porquê é que não estão os chefes dos serviços de informações? Portanto, as questões de segurança nacional são só questões militares? Não. São questões de outras estruturas de segurança. Mas elas não estão representadas. O chefe de Estado, o Presidente da República, é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas não é o Comandante Supremo das Polícias. Nem é o Comandante Supremo dos Serviços de Informações. Mas estas duas estruturas também não contribuem para a segurança nacional. Só é chefe de umas e não é chefe das outras. Eu sei que essa categoria do Comandante Supremo é uma categoria até certo ponto simbólica. Bem, a segunda Guerra do Golfo mostrou a Portugal que não era assim tão simbólica. Mas eu penso que isso também tem que ser refletido num equilíbrio no reconhecimento constitucional das diferentes estruturas de segurança. E isso, de facto, não tem sido feito em Portugal. Aliás, em Portugal nós não temos qualquer resposta por parte da Constituição, por exemplo, em relação ao modelo policial. Dualismo, pluralismo, monismo, e em relação à articulação dessas forças policiais, quer com as forças de proteção civil, quer com as forças militares. Numa lógica que hoje deve ser muito diferente de cooperação, e num certo sentido a Constituição acabou por ser ultrapassada pela própria realidade legislativa. E, portanto, quando uma Constituição se deixa ultrapassar pela realidade legislativa ordinária, isso é realmente um atestado de minoridade ao próprio legislador constitucional, que pelos vistos, não teve a capacidade de comandar a realidade constitucional e deixou-se ultrapassar por uma realidade que não a respeita, mas que se impôs pela força das circunstâncias e pela força dos factos, e tem sido assim que muitos dos problemas têm sido resolvidos. E aproveito também este momento, agora que estou a terminar, para também, cumprimentando de modo especial o professor Rui Pereira, e para, na sua pessoa, reconhecer esse esforço do legislador ordinário. Sem academismos, sem excessos de zelo, mas foi graças ao Dr. Pereira, quando ele foi Ministro da Defesa Nacional, Ministro da Administração Interna, que se fez uma nova lei de segurança interna e em que muitos destes problemas se resolveram. Para além da necessidade de se reorganizar um sistema de segurança interna com maior articulação e maior cooperação. Isso, como não podia ser feito, e não pode ser feito ao nível de uma revisão constitucional, porque os partidos acham que a revisão constitucional é para discutir ideologias ou para afirmar protagonismos pessoais e de outra natureza. Portanto, infelizmente, aliás, a Assembleia da República tem poderes de revisão constitucional há vários anos e não há ninguém que apresente um projeto de revisão constitucional. Não sei do que é que estão à espera. Até parece que a Constituição não tem nada a rever. Eu acho que a Constituição tem muito a rever. Então os partidos não cumprem o seu papel de apresentarem as suas ideias para uma revisão da Constituição, seja ela qual for. Não tem nada a dizer sobre a revisão da Constituição. E está aberto. Digamos que está aberta à caça à época da revisão constitucional. Os poderes estão abertos. Não há nenhum projeto de revisão constitucional. E, portanto, teve que ser pela via do legislador ordinário que muitas vezes se alcançou o resultado que foi inviabilizado por uma inércia de revisão constitucional que, infelizmente, se perdura, não por falta de debate, não por falta de informação. Ela tem sido abundante. Recordo também o saudoso general Loureiro dos Santos, que muito escreveu sobre a necessidade
de se transformar um conceito de defesa nacional num conceito de verdadeira segurança nacional. Muito ele lutou por isso. Nunca foi ouvido. Agora já está falecido, pode ser que agora possa ser ouvido. Mas, portanto, um pouco estas ideias e deixar, no fim, esta ironia de, às vezes, o criador ter de aprender com a criatura. Quase sempre. Muito obrigado pela vossa atenção.